você, apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia, e a todos aqueles que assinam este canal. Hoje, a Igreja celebra, em sua Santa Liturgia, um dos momentos mais importantes da contínua e presente revelação de Deus na história. A manifestação do Espírito Santo, prometido por Jesus Cristo aos apóstolos, o Paráclito, o Defensor, aquele que é enviado por Deus Pai para ensinar todas as coisas. Neste meu momento, quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, os seus símbolos, a ação dele na nossa igreja, os 7 dons do Espírito Santo, falar um pouco também da festa que nós celebramos nesse dia e como podemos ter uma relação com ele em nosso dia a dia. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. É Deus como o Pai e o Filho. E como o Pai e o Filho, ele recebe a mesma adoração, é a mesma, como afirma há séculos o símbolo niceno-constantinopolitano, o resumo da nossa fé. Consubstancial ao Pai, ou seja, o Espírito Santo, ele possui a mesma substância, ou seja, ele é consubstancial ao Pai, ao Filho. Portanto, não são deuses diferentes, não é um Deus diferente, mas é o mesmo Pai Criador e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu na cruz. Ele é um só Deus, mas nesse Deus há 3 pessoas. Ou seja, Deus é um só. Porém, nele há 3 pessoas divinas, distintas e de igual majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não é uma invenção humana, não é uma coisa que a igreja inventou, mas é o próprio Jesus Cristo que nas Sagradas Escrituras nos revelou. Ou seja, esse Espírito Santo que nós celebramos hoje na festa de Pentecostes, está na solenidade de Pentecostes, melhor dizendo, está em ação com o Pai e com o Filho desde a criação, continua agindo até o fim dos tempos. Assim, São Lucas nos narra, no capítulo 1 e 2 dos Atos dos Apóstolos, que nós lemos na semana passada, na Assunção, na celebração da Assunção, que Jesus pede aos seus discípulos que não se afastem de Jerusalém, porque para que se concretize a promessa do Pai. Jesus continua falando que João batizou com a água, mas eles serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E quando o Espírito Santo vier, eles serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins de toda a terra. Na continuação dessa narração de São Lucas, da leitura que nós fazemos hoje, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, em oração, veio um barulho do céu, como um sopro forte, o ruá do hebraico que nós falamos agora há pouco. Um forte vendaval que encheu toda a casa, todo lugar onde eles estavam. Apareceu como uma espécie de línguas de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esse é o sentido do Espírito Santo, do ruá, do sopro, dessa tradução do hebraico para a nossa língua. Portanto, será o Espírito Santo que nos faz proclamar que Jesus é o Senhor. Assim, um ponto importante para bem entendermos o que é o Espírito Santo é que, para nós estarmos em intimidade, em profundidade com Jesus Cristo, nós precisamos primeiro ser tocados pelo Espírito Santo. Porque será Ele que nos dará, que nos suscitará a fé e nos fortalecerá nessa fé. Como nos fala o Catecismo, o Espírito Santo é tão importante que, sem ele, nós não vemos o Filho de Deus. E sem o Filho de Deus, nós não conseguiremos nos aproximar de Deus Pai. Ou seja, será o Espírito Santo que vai despertar a nossa fé. Também, toda a missão da igreja é realizada pelo poder
e pela ação do Espírito Santo, enviado por Jesus em Pentecostes. Um dos momentos da nossa igreja em que se fica muito claro a questão do Espírito Santo será no sacramento da Crisma, pois é esse sacramento que fortalece o jovem cristão, aquele que está começando na caminhada, para que ele se torne um corajoso soldado de Cristo, sem medo e sem temor de testemunhar a sua fé, ainda que sofra aquilo que é muito comum em nossos tempos do martírio da ridicularização, daqueles que não acreditam, que perderam a fé e que zombam de Deus. E um outro aspecto muito importante da ação do Espírito Santo em nossa alma é que, pelo poder desse Espírito Santo, que o cristão deixa seus pecados. Como fala São Paulo na carta aos Romanos: se viver segundo a carne, eis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Assim, não só pessoalmente o Espírito Santo age, mas ele age concretamente dentro da igreja. Como nos fala o Papa Leão XIII na sua encíclica, no seu documento sobre o Espírito Santo de 1897, se o Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a sua alma. E também, algumas décadas depois, como disse outro santo padre, Pio XII, que toda ação vital e que tem como objetivo a salvação, começa no Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo age na vida da igreja, tornando Cristo presente todos os dias. Na vida de cada um de nós, ele vai ser aquele elemento que nos busca, que nos leva para a salvação, que nos faz buscar a santidade. Em uma primeira perspectiva, no primeiro plano, é o Espírito Santo que agiu nas Escrituras, que inspirou os homens que escreveram os livros da Bíblia. Na tradição da nossa igreja, nos escritos dos papas, no magistério da igreja, o qual ele é o auxiliador. Na liturgia, através das palavras e dos símbolos, em que o Espírito Santo se põe em comunhão com Cristo. Em nossa oração pessoal, pois ele será aquele que intercederá por nós. Nos diversos carismas e ministérios da igreja, onde esta é edificada. Nos sinais, nas ações de apostolado, de missão, e também na vida dos santos, onde podemos observar nos mais diversos fatos, acontecimentos, a sua ação. Em nós, o Espírito Santo tem 3 funções concretas. Primeiro, o Espírito Santo nos santifica. Como nos fala a 1 Coríntios 6,11, fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome de Jesus Cristo, mediante o Espírito do nosso Deus. Segundo, iluminar. Como nos diz São João 14,26, o Confortador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disser. Além disso tudo, de nos tornarmos santos, nos ensinar, ele também nos fortifica. O Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza, como fala São Paulo na carta aos Romanos 8,26. Será também o Espírito Santo que gerará nas pessoas, gerou nos santos e gera em nós esse zelo apostólico, essa vontade e essa força de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus às mais diversas circunstâncias e lugares onde nós estamos. Jesus nos falou, numa das leituras da Ascensão, na semana passada, que eles, os apóstolos, evangelizarão por meio da força do Espírito Santo. Ou seja, que será o Espírito Santo que será essa força que levará os apóstolos a anunciar. Será esse mesmo Espírito Santo que, desde o dia de Pentecostes, há pouco mais de 2000 anos, impulsiona e impulsionará a igreja a evangelizar todos os povos e todas as nações, como Jesus mandou. Será ele que dará essa força e coragem
aos missionários, que deu força e coragem aos missionários que vieram evangelizar a nossa terra de Santa Cruz, o nosso Brasil, aqui há pouco mais de 520 anos. Santo que fará a igreja superar os períodos mais diversos, as perseguições dos primeiros séculos, as heresias, mais recentemente, as dificuldades e problemas dos mais diversos sistemas políticos que afastam Deus e colocam a pessoa no lugar de Deus. Nossa caminhada de fé, recebemos o Espírito Santo quando somos batizados, onde o cristão nasce para a vida em Cristo, que pela intervenção do Espírito Santo justifica e o renova em todo o seu ser, formando nele um filho de Deus. E confirmamos a presença desse mesmo Espírito Santo na crisma, onde o bispo invoca sobre cada crismando, a força do Espírito Santo e os seus 7 dons. Dessa forma, por meio desses 7 dons do Espírito Santo, somos chamados a participar da missão de Cristo. Os 7 dons do Espírito Santo são instrumentos poderosos de Deus para a construção da santidade em nossas vidas. São eles: temor de Deus, piedade, fortaleza, conselho, ciência, entendimento e sabedoria. O dom do temor de Deus, com esse nome, pode causar uma estranheza, uma confusão, pois muitos entendem esse dom do Espírito Santo como algo negativo, como se tivéssemos que ter medo de Deus. Na verdade, trata-se de um dom divino que nos faz temer a Deus, no sentido que, por meio das nossas ações, das nossas palavras, da nossa vida, nós não desagradamos Ele, no sentido de não querer que Ele seja desprezado e deixado de lado, nem pelos outros e nem por nós mesmos. Esse dom é o santo temor de ofender a Deus, que ao mesmo tempo é um temor sadio das consequências do afastamento de Deus, ou seja, do pecado. O dom do santo temor de Deus nos ajuda, assim, a evitar tudo aquilo que nos afasta dele, ou seja, o pecado. E não por medo do castigo, mas, ou seja, não por medo de ser castigados, mas não por medo de ser castigados, mas pela consciência que, afastados dele, a evitar tudo aquilo que nos afasta dele, ou seja, o pecado. E não por medo de ser castigados, mas por saber que, não por medo de sermos castigados, mas pela consciência de que, ao afastarmos dele, nós próprios vamos. Ou seja, esse santo temor de Deus não quer. Ou seja, esse santo temor de Deus não quer dizer que esse dom do temor de Deus não quer dizer um medo de ser castigado, mas a consciência de que, optando livremente por nos afastarmos de Deus, ao fim da nossa existência, nós perderemos totalmente a convivência com Ele, as graças da convivência, de estarmos numa intimidade com Ele. Já o dom da piedade é a graça de Deus na nossa alma que proporciona o relacionamento filial e profundo com Ele, mediante a oração e as práticas que a Igreja nos ensina. É o dom da devoção, do fervor da oração, da experiência de viver e buscar viver da experiência de viver em comunhão permanente com Deus. O dom da fortaleza com o dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para viver as circunstâncias mais difíceis e desafiadoras da nossa vida. E também é a firmeza de caráter para suportarmos as tribulações e perseguições que vêm com o nosso testemunho de sermos cristãos. Cristão que é rejeitado, que é combatido pelo mundo. Foi graças a esse dom da fortaleza que os santos recusaram as falsas promessas e enfrentaram as ameaças do materialismo, do mundanismo, às vezes até com o sacrifício da própria vida. O dom do conselho é o dom que permite
à alma, à pessoa, o reto discernimento sobre o dom do conselho. Significa que o conselho é o dom do Espírito Santo que permite à alma discernir as questões que acabam surgindo na sua vida, tanto no tocante do seu próprio, como nos irmãos, naquele que nos rodeiam. Já o dom da ciência é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectuais, nos ajuda a compreender o mundo, a realidade, como obra do Criador. É importante observar que trata-se de um dom de Deus e não de simplesmente entender as coisas do mundo, uma ciência como a gente conhece cotidianamente. Ela envolve o reconhecimento de que tudo é uma criação de Deus, como meio para entendê-lo, contemplá-lo. Graças a esse dom da ciência, os santos, por exemplo, São Francisco de Assis, conseguia ver Deus nas criaturas. Já o dom do entendimento, ele nos torna capaz de entender e assimilar isso que nós acabamos de dizer do dom da ciência. Pode parecer um pouco confuso assim, à primeira vista, esses dons, mas podemos dar um exemplo bem prático. Há pessoas muito simples que, sem muito entendimento das coisas, sem muita, vamos dizer assim, inteligência, sem muita faculdade, sem muito estudo, conseguem ver, entender das coisas da fé, o sabor das coisas de Deus, e dão testemunho por meio da sua oração, da sua piedade, e que por meio disso podem e nos inspiram a ter uma vida espiritual mais profunda. Essas pessoas possuem o dom da sabedoria, porém elas não têm o entendimento, que é o dom de compreender o sentido das coisas de Deus. Com o dom do entendimento, o cristão consegue entender, compreender de uma forma mais lúcida o mistério da Trindade, da Eucaristia, das Sagradas Escrituras, da liturgia, da moral, daquilo que a igreja fala. O dom do entendimento nos faz distinguir aquilo que é essencial daquilo que é secundário. Ser sábio é saber ver e escolher o bem face a muitas das coisas, a muitas das propostas que está no nosso mundo, que está no nosso cotidiano. Agora, é importante entender o que nós celebramos hoje, a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes vem do grego e significa 50 dias após a Páscoa. Comemora-se nesse dia o envio do Espírito Santo à igreja. Depois da ascensão, os discípulos não têm mais a presença física de Cristo. Porém, é o Espírito Santo prometido por Jesus que dá força aos apóstolos para ir, para continuar aquilo que Jesus mandou, ordenou que eles realizassem. A origem da festa de Pentecostes vem do Antigo Testamento, que era uma celebração antes de Moisés das colheitas. Dia de alegria e de ação de graça, em que se oferecia os frutos, os primeiros frutos das colheitas. Mais tarde, com Moisés, tornou-se a festa que se renovava as promessas feitas no Monte Sinai, como está no livro do Êxodo 19, 1-16. Pentecostes, no Novo Testamento, se relaciona àquilo que é dito no livro dos Atos dos Apóstolos 2, de 1-13. Como era costume, Maria e os apóstolos estavam reunidos para celebrar o Pentecostes judaico. E aconteceu tudo aquilo que nós vemos na liturgia de hoje. Os ruídos, o vento impetuoso, as línguas de fogo. Portanto, Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo. É nesse dia que se torna-se pleno, completo, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a vinda do Espírito Santo manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração, na vida e na missão dos discípulos. O patriarca Atenágoras, líder dos nossos irmãos orientais, ressalta muito bem a importância do Espírito Santo para a igreja. Ele diz: sem o Espírito Santo,
Deus está distante. Cristo permanece no passado, o Evangelho vira uma letra morta, a Igreja, uma simples organização, a autoridade, um poder, a missão, uma propaganda, um culto, um arcaísmo e a ação moral, uma ação de escravos. Ou seja, o Espírito Santo traz presente o ressuscitado à sua Igreja e lhe garante a sua vida e a eficácia da missão. Dada a sua importância, a celebração do domingo de Pentecostes inicia-se com uma vigília, no sábado, onde se prepara a vinda do Espírito Santo, que comunica seus dons à igreja que está nascendo. O Pentecostes é, portanto, a celebração da efusão do Espírito Santo. Os sinais externos, como descrito nos Atos dos Apóstolos, são uma confirmação da descida desse Espírito Santo. Como eu já falei, os ruídos, o vento, o fogo. Portanto, para nós, o Pentecostes marca o nascimento da nossa igreja e da sua vocação para a missão universal. Portanto, essa festa mexe conosco, com os nossos sentimentos e nos deixa sempre surpreso pela sua atualidade e pela sua novidade. A igreja viveu o primeiro Pentecostes lá no cenáculo de Jerusalém, onde todos estavam fechados com medo de ter o mesmo destino que Jesus, a cruz. Porém, por meio da oração com Maria e da confiança da promessa de Cristo, o Espírito Santo veio e lhes deu força para prosseguir no anúncio, para anunciar impetuosamente que Jesus Cristo é o Salvador. Nossos últimos tempos, nós somos espectadores dessa vitória que o Espírito Santo. Muitas pessoas, falsos profetas, querem dominar-nos pelo medo, ou dizendo que as coisas estão muito bem ou estão muito mal. O Espírito Santo nos dá essa capacidade de discernir, de saber aquilo que está mal para consertar, para purificar e salvar e preservar aquilo que está bem. O Espírito Santo, com sua unção e a sua força, nos faz filho de Deus e coloca em nós o Espírito de Jesus, que é o Espírito de amor, que é o Espírito de paz. Não podemos continuar a ser carnais, isto é, motivado pelas coisas da terra. O Espírito Santo é enviado para nós para que mude o nosso ser, os nossos caminhos, as nossas atitudes e o nosso jeito de pensar. Hoje, sem dúvida, temos que valorizar a vida espiritual, uma vida segundo o Espírito de Deus. Em nosso tempo, uma das grandes dificuldades que as pessoas vivem é ter uma vida sem sabor, sem sentido, cheio de erros, ou seja, uma vida no pecado. Esse tipo de vida é naturalmente levada ao fracasso. E com isso, com consequências que são doenças psíquicas, doenças físicas, o aumento do suicídio, por exemplo. Quantas pessoas doentes de espírito, quantas pessoas perdidas nós vemos nos nossos dias? Assim, o dia de hoje nos convida a ter uma vida no espírito. Precisamos ter uma vida no espírito, para que todos nós sejamos saudáveis, fortes, esperançosos, para que não nos desanimemos frente às nossas limitações e ao poder do mal. E essa vida no Espírito Santo só é possível por meio da busca de uma verdadeira vida de oração, pois é na vida de oração que o Espírito Santo vai se manifestar e nos dizer, nos fazer discernir quais são os caminhos que Deus quer para nós. Nesse sentido, eu quero encerrar a minha fala repetindo a oração que Santa Faustina fez, clamando pelo Espírito Santo e que está no seu diário, no número 1411. Pedindo a Maria Santíssima, Rainha do Cenáculo e Mãe de Pentecostes, que interceda por nós, para que a ação do Espírito de Deus seja de tal forma fecunda que abra os nossos olhos somente para as coisas do céu, dando-nos força, audácia e coragem para testemunhar os valores do reino de Jesus. Ó Espírito Santo, Espírito de verdade e de luz, resida sempre em minha alma com a tua divina graça. Que o teu sopro dissipe as trevas e nessa luz se multiplicarão as boas obras. Ó Espírito divino, Espírito de amor e misericórdia, que derrama em meu coração o bálsamo da confiança. A tua graça confirme no bem a minha alma, dando-lhe uma força invencível.
a perseverança. Ó Espírito Divino, Espírito de paz e alegria, que fortificas o meu coração sedento e derramas nele a fonte viva do amor divino, e o tornas intrépido para a luta. Espírito Divino, dileto hóspede da minha alma, desejo da minha parte ser-te fiel, tanto nos dias de alegria como nos dias de tormento. Desejo sempre viver na tua presença, Espírito Divino. Ó Espírito Divino, que atravessa todo o meu ser e me fazes conhecer a tua vida divina, trina, e que me inicias na tua essência divina. Assim, unida contigo, viverei a vida eterna.